Se falando de data comemorativa, esse mês de outubro, aqui no Brasil, se comemora no dia 15 o Dia do Professor. Em outros países, é comemorado no dia 5 de outubro, mas aqui nós temos essa diferença. O dia 15 de outubro, aqui no Brasil, é uma data que foi escolhida para refletir sobre a importância do professor. Muitas pessoas, muitos profissionais têm a sua importância, lógico, o professor também não deixa de ter, muito embora alguns desprezem a profissão de professor, entendem assim que não tem tanta importância, às vezes acham que o professor trabalha pouco, que pega trabalho da internet, mas a coisa não é bem assim. O professor, para ele chegar a ser professor, ele teve que se esforçar muito, nada vem sem o esforço. Então, a formação do professor, durante muitos anos, o professor, havia falta de professor, principalmente em cidades muito pequenas e principalmente no meio rural, muitos professores conseguiam lecionar, não tinha nem o ensino médio, ou nem o ensino fundamental. Alguns anos atrás chamava-se primeiro grau, segundo grau, muitos professores não tinham a qualificação, aí pegava aquele que tinha maior estudo e disponibilidade. Durante uma época muito grande, há muitos e muitos anos, os professores eram homens. Depois foi subentendendo que o salário era pouco, que o salário não dava, começaram a colocar mulheres para lecionar, porque o salário era pequeno, e subentendiam-se, que as mulheres não tinham necessidade de ter um salário alto, Então, era muito comum ver só professoras em sala de aula, Foi durante muitos anos. Aí, a luta foi muito grande para conseguir tentar melhorar o salário, e também os direitos do professor, como progressão horizontal, progressão vertical, titularidade. E aí também a questão da faculdade, chegou uma época aqui no Brasil que nenhum professor em sala de aula não podia ter magistério, não podia ter faculdade, porque as dificuldades eram grandes, as dificuldades continuam sendo grandes, mas hoje já tem uma abertura maior, para se fazer as faculdades, mas o professor não para por aí, ele precisa de ter pós-graduação. Hoje em dia a maioria dos professores, muitos já entram até com pós-graduação, ou seja, para se qualificar como professor está cada vez mais difícil, Não é fácil ainda, mas já estamos tendo alguns professores aí com mestrado. Não é fácil ter um mestrado, não é fácil ter um doutorado, mas as coisas vão se ajeitando com o passar do tempo. Mas para conseguir essa qualificação continua sendo difícil, continua sendo caro. Muitas vezes não tem onde a cidade que a pessoa mora, As dificuldades ainda existem, mas infelizmente ainda existe certas pessoas que acham que a vida de professor é fácil. Quem dera se fosse, Mas é a vida, a gente vai seguindo. Salário. O professor, ele não tem, vamos dizer assim, um salário muito, muito baixo como muitos profissionais, mas no entanto a exigência é imensa. Um professor, ele trabalha não só quando está em sala de aula, mas fora de sala de aula, e tem que estar sempre atualizado, e o professor ele tem que se transformar em artista, na verdade, porque ele tem que saber de tudo um pouco. É claro que um professor aí que já tem muitos anos, 25 anos de profissão, ele tem um salário razoável, mas tudo o que ele passou no decorrer da carreira, talvez não seja exatamente conforme as pessoas imaginam, que pensam só no salário, porque infelizmente muitos professores foram prejudicados com a voz, muitos professores foram prejudicados com as vistas, E com ler, Hoje em dia usa-se muito computador, a ler ela continua existindo, independente do objeto que o professor usa. Infelizmente são muitos que têm depressão, ou muitos que têm uma síndrome aí que causa pânico e violência nas escolas, muita coisa difícil. Então não é aquela maravilha igual muitos pensam, É uma profissão respeitável, é uma profissão que é necessária, mas tem muita gente que não olha para o lado das dificuldades, Pensa assim que tem um salário razoável, que a vida tá boa, maravilhosa. Mas esse dia ainda vai chegar. Os professores, a maioria deles foram capacitados para aulas presenciais.
Porém, nesse momento em que estamos vivendo, está tendo uma polêmica muito grande. Algumas escolas não retornaram, algumas já retornaram, né? Mas as aulas presenciais foram que a maioria dos professores estavam preparados para ela, e aí de repente veio uma bomba em cima de todo mundo, né? E os professores tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Aulas à distância, né? E os professores, alguns talvez não conhecessem muito bem a informática, ou alguns não tinham a preparação de talvez um bom computador, um bom celular. Existe professores que não têm, né? Devido a cada um com as suas dificuldades. E entre essas dificuldades, ainda material que os professores tiveram que providenciar, usar a sua casa. Nem todos os professores têm um quarto sobrando, tem uma área grande, nem todos os professores têm um quintal, né? Alguns professores moram em casas desconfortáveis e tiveram que utilizar algum cantinho da sua casa para poder tentar dar uma aula de melhor qualidade à distância, que foi uma coisa que pegou todos de surpresa. Então a estrutura da casa do professor mudou, teve que usar portas, né? Nós temos aqui um exemplo, portas para fazer como se fosse quadro. Alguns têm impressora, alguns não têm. Professores tiveram que pegar seus lençóis, pegar os seus panos, pegar os brinquedos dos seus filhos, pegar umas... usar a criatividade mais ainda do que já se usa, né? Então, através disso, de toda essa dificuldade, fica aí o agradecimento aos professores, que estão todos de parabéns, são artistas, e nessa pandemia teve que se virar nos 30 mais ainda do que em outras épocas.